Graça e paz, que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Está no ar o nosso podcast Palavra Revelada. E a palavra de hoje, ela vai abençoar muito você e a sua casa. Eu tenho uma absoluta certeza disso. Porque uma das coisas que o nosso Senhor Jesus, ele mais fez é o que nós vamos falar aqui hoje. Ele lançou muito aquilo que nós vamos falar aqui hoje, né, nesse podcast Palavra Revelada. Então, você pode ter certeza que vai te abençoar muito, vai abençoar a tua casa, vai abençoar a sua família. Então, já começa aí já, compartilhe com o máximo de pessoas aí que você conseguir. Manda lá no grupo do WhatsApp, manda lá no grupo da família, né, onde está todo mundo ali. Fala, gente, vamos participar, vamos ouvir uma palavra de Deus para as nossas vidas, que vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Eu vou cumprimentar aqui a pastora Samara. A paz do Senhor Jesus, pastora. A paz do Senhor, pastor Décio, a paz do Senhor a todos que estão entrando agora nesse podcast. Desde já, vai compartilhando, vai curtindo, vai enviando para aquela pessoa que precisa de uma palavra, que precisa de ouvir a voz de Deus. Com certeza, com certeza. Então, a palavra de Deus, ela é isso, né? Ela é fonte de vida. Então, quero que você já escreva aí no chat agora. Eu quero que você escreva aí no chat agora. Tudo é possível aquele que crê. Eu queria que eu colocasse aqui, para você que está acompanhando esse podcast, você começar a profetizar que tudo é possível aquele que crê. Aquele que crê em quê? Em Jesus. Aquele que crê em Deus e deposita a sua confiança, o seu coração em Deus. E quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós cremos que Ele está no controle de tudo, que Ele é o nosso guia, o nosso salvador, o nosso protetor. Então a gente tem liberdade para ser feliz, porque sabemos que Jesus, Ele está com a gente. Então, meus irmãos, eu quero que você declare agora: tudo é possível aquele que crê em Jesus. Tudo é possível você ter uma nova vida, é possível você ser feliz de verdade. É possível, debaixo da palavra do Senhor, é possível você ter alegria, sem acusação, sem apontamento, sem julgo, porque a realidade é, Jesus, ele veio para salvar. E ele, com certeza, vai tocar na sua vida em nome do Senhor Jesus. Ô, pastora Samara, olha que interessante. Olha que interessante. Eu queria que você colocasse para mim aquela passagem que fala que Jesus, né, ele fala para os cegos. Isso está lá em Lucas, né, se não me engano, o capítulo 17, né, no verso 19, mais ou menos, vai estar escrito isso lá. Jesus chega 10 leprosos diante de Jesus e quando eles começam a gritar e falar para Jesus, Jesus, compadeça-se de nós. De longe, eles gritando, Jesus fala para eles: ide e mostrai vós aos sacerdotes. Ali, Jesus lançou uma palavra e eles tiveram a opção. Como Jesus fala hoje, como Deus, ele dá opção para nós. Se você quiser crer na palavra dele ou não. Se você quiser viver o querer dele na sua vida ou não, né? Então, não depende só de Deus, depende de você, se você quiser viver o melhor dele na sua vida. Olha o que está escrito: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, Lucas 17, 12, coloca o 13 por gentileza, que ficaram de longe, lhe gritando, dizendo: Jesus, mestre, compadeça-se de nós. Verso 14, por gentileza. Ao vê-los, né, Jesus, ao vê-los, os 10, ele disse: ide e mostrai vós
aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Quer dizer, eles tiveram aqui, neste versículo, a opção em obedecer, em seguir Jesus, em fazer a vontade de Jesus ou não. Mas o que eles estavam precisando? De ser purificado. O que eles precisavam para ficar livre, o pastora Samara, da lepra, das chagas que eles estavam carregando no corpo? Você entende? O que eles precisavam? Eles precisavam disso. Então, quando Jesus fala, né, ide mostrar vós aos sacerdotes, aconteceu que no caminho eles foram purificados, pastora Samara. É verdade. A cura veio através da obediência à palavra de Deus, né? Você vê que eles tiveram opção, né? Sim. Eles tiveram opção de obedecer ou não. Você concorda comigo ou não? Sim. Poderiam até reclamar. Nossa, mas nós estamos aqui implorando pela cura. Ele não vai tocar em nossas cabeças, né? Então, eles poderiam... Tá mandando a gente ir. Porque hoje em dia as pessoas elas pensam assim, Jesus tem que tocar para acontecer. Não! Se ele lançar apenas uma palavra, você é abençoado. Você é livre, você é purificado. Uma palavra. Só que a palavra que vem de quem? Do Senhor Jesus. Porque Jesus que disse, ide e mostrai vós aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles foram purificados. Pastora Samara, eu fico maravilhado com isso. Eu fico, meu Deus do céu, maravilhado com isso. Porque Jesus ele está dizendo uma coisa, só se você me obedecer e crer, você verá, né, a glória de Deus. Concorda? Sim, é verdade. A cura estava mediante a obediência, né? Esse texto deixa bem claro e frisa muito a obediência à voz de Jesus. Com certeza. E aí que tá. Aí todo mundo quer ver o poder disso. Todo mundo quer ver o poder. E hoje, sabe qual que é o tema da palavra revelada de hoje, pastora Samara? Sabe qual é? Qual? O poder da palavra. Aleluia. O poder da palavra. Aleluia. Chocante, gente. O poder da palavra. Você acha que a palavra ela tem poder? Eu queria que você colocasse aí no chat. Você acha que a palavra ela tem poder? Eu não estou falando só da palavra de Deus, não. Você acha que a palavra de uma mãe tem poder na vida de um filho? Né, pastora Samara? Um pai, você acha que a palavra de um pai para um filho, você acha que não tem poder? Você acha que interfere em alguma coisa? Eu queria que você colocasse aí no chat agora. Você acha que sim ou não? Porque há poder nas palavras. Há poder na palavra, principalmente de uma autoridade. De uma autoridade. Por exemplo, a minha mãe, ela já faleceu, mas ela era uma autoridade sobre a minha vida. Então a palavra dela, pastora Samara, né, tinha poder sobre a minha vida. Aquilo que ela falava, ou eu tinha que tomar posse. E se fosse coisa ruim, eu tinha que tomar muito cuidado. Né? Já viu aquela situação da mãe virar pro filho, né, o pastor Samara, e dizer assim, fulano, não faz isso, que se você fizer, você vai se machucar. Você já viu isso já, pastor Samara? Sim, né? A palavra da mãe tem poder, né? Fulano, não faz isso, porque se você fizer, você vai se machucar, né? A mãe fala para a filha, não é assim, fulano não, né? Não é bom, não é boa companhia para você, né? Não é bom você ficar andando, né, com determinadas pessoas. Quer dizer, a palavra da mãe sempre o quê? Né? Falando, mas aquela palavra, ela tem o quê, pastora Samara? Tem o poder. Poder. E é isso que eu quero que você entenda hoje, nesse podcast. A palavra, ela tem poder. O poder da palavra. E isso se encaixa muito no que está escrito em Provérbios 18, 21, que lá diz que
A morte e a vida estão no poder da língua. Coloca para nós aí na tela, por gentileza. Como é que é? A morte... A morte e a vida deixa eu confirmar aqui, pastor Décio. A morte e a vida estão no poder da língua. Então, As meu nossas palavras, Deus do céu. elas têm o poder, né? Então, olha só, a palavra, gente, ela tem esse poder de liberar coisas nas nossas vidas. Por isso que nós temos que vigiar muito com aquilo que nós falamos. Olha só, Provérbios 18, 21. Olha isso, gente. Preste atenção nisso, gente, ó. A morte e a vida. Lê aí, pastora Samara, lê aí pro povo aí. A morte e a vida estão no poder da língua. Meu Deus do céu. Continua, por favor. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Olha só. Olha isso. O que bem, A utiliza, né? come do seu fruto. Quer dizer, muitas pessoas estão colhendo frutos das suas palavras. Exatamente, né? Pastora Samara. Estão se alimentando hoje daquilo que plantou lá atrás com a própria língua. Exatamente. É a lei da semeadura. Né? A lei da semeadura. Então, gente, nós já estamos liberando para você, né, um pouco dessa palavra revelada de hoje. Que, inclusive, eu já quero liberá-la agora. A palavra revelada de hoje, eu já quero liberar agora. Eu quero que você entenda isso, porque o texto de Provérbios 18 e 21, ele tem tudo a ver, se não resume tudo aquilo que nós vamos ler aqui agora, através da palavra revelada de hoje, tá? Então eu quero que você preste muita atenção nisso, porque vai ser bênção de Deus para a sua vida, tá bom? Então, eu queria que você se preparasse. Se ainda você não compartilhou, ainda dá tempo, que o que você vai ouvir aqui agora vai te abençoar. Olha isso. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha só. Forte isso. No poder da língua. Então você fica falando que você tá mal, a coisa vai ficar o quê? Pior. E isso é tão interessante, né, pastor Décio? Sim. Que muitas das vezes a pessoa acha que a bênção ela só depende de Deus. Sim, ela vem de Deus, mas também depende daquilo que nós temos profetizado no mundo espiritual. Exatamente. Olha, esse texto de Provérbios 18 e 21, ele resume muitas coisas aqui. Muitas coisas. Então a palavra revelada de hoje, ela está em Mateus, capítulo 12, verso 33, tá? Coloca aqui para nós na tela, por gentileza. Então nós já vamos entrar. Esse aqui é a palavra revelada de hoje. Mateus 12, 33. Está escrito assim, ó. Ao fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Olha só, ao fazer, eu vou ler de novo, para você entender. Ao fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Meu Jesus. Aqui resume tudo. Aqui resume que a vida de alguém, ela só vai quando aquele alguém começa a plantar. E toda plantação, gente, toda plantação gera fruto. A semente que você planta, ela gera fruto. Dependendo da terra que você planta. Só que, tratando-se do mundo espiritual, tratando-se da vida, todas as plantações, elas geram fruto. Você vê, todo mundo. A pessoa ela pode estar fazendo alguma coisa em oculto. Vai chegar uma hora que aquilo que está oculto vai ser o quê? Revelado. Que o fruto vai nascer. Exatamente. Né? Aquilo que está oculto vai ser revelado. Então não adianta. Tudo que a gente planta, você vê muitos, né? Vou mudar um pouco aqui do nosso assunto, porém o mesmo, né? Muitos governantes que, né,
fazia algumas coisas erradas, uma hora a casa caiu. Por quê? O que a gente planta, a gente o quê? Colhe. Mas olha que interessante esse verso aqui, ó. Árvore boa, o seu fruto é o quê? Bom. Árvore má, o seu fruto é o quê? Mal. Você começa a observar por isso. Você começa a observar por isso. E da onde sai, né, os frutos? Da boca. Da boca. Olha o que está escrito no verso 34. Coloque para nós aí, por favor, pastor Samara. Jesus, ele diz isso, raça de víboras. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala, é o que está cheio, o quê? O coração. Né? Então aquela pessoa que ela fica praguejando muito, falando muita, né, eu não sei se eu posso usar esse termo, né, o pastor Samara, mas falando muita linguiça, eu vou usar esse termo, vamos falar assim, é porque o coração dela já está cheio daquilo. A pessoa começa a julgar para fora, a vomitar o que está dentro dela. Então, se a pessoa ela começa a falar muito palavra pesada, porque dentro dela ela já está como? Pesada. Já está pesada. Então, é o que está escrito, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O estado que tiver o coração da pessoa se manifestará nas atitudes dela. Exatamente. O comportamento dela vai bater com aquilo que está dentro do coração dela. Pastora Samara, e com certeza tanto você que está acompanhando agora esse podcast, já deve ter observado, né, pessoas ao nosso redor, né? Eu não sei você, mas eu observo muito aqueles que estão ao meu redor. Mesmo aqueles que o próprio Deus coloca para a gente evangelizar e falar da luz de Deus. Mas por que eu observo? Porque eu também preciso, né, me policiar. Concorda? Sim. Porque eu não posso permitir que o fruto mal daquela pessoa entre dentro de quem? Não, né? Nós não podemos nos alimentar com os frutos, né, das outras pessoas. Com os frutos ruins daquelas pessoas. Pastora Samara. Né? O que são esses frutos ruins? Os maus conselhos, as palavras negativas, né? Nós temos que nos alimentar dos frutos bons. Sim, que são aqueles conselhos que vão nos levantar, vão nos fazer chegar mais próximo de Deus. São esses os frutos que nós devemos nos alimentar, porque a árvore ela serve para isso, para alimentar, né? Exatamente. A árvore o fruto dela é para alimentar. Não para auto se alimentar, mas percebe que é para alimentar os outros, né? Exatamente. Se não for o ser humano, é um passarinho, é um bichinho do campo. Então, nós devemos entender que os frutos das pessoas, nós devemos nos alimentar dos frutos bons. Exatamente. Ô, pastor Samara, coloca o verso 35, por favor, aqui. Por gentileza, coloca aqui. Olha lá. O homem bom tira do tesouro, né, bom, coisas boas. É o que nós estávamos falando, ó. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Esse tesouro é o coração, né? Exatamente. É o coração mesmo. É o coração. É o coração. E olha só, aí agora você vai entender porque o poder, né? Porque o tema hoje do nosso podcast é o poder da palavra. Né? Por que a palavra ela tem poder? O próximo versículo, eu quero muito, muito que você preste muita atenção. E ainda se não deu tempo, vai lá, corre, já chama aquela pessoa que precisa ouvir. Corre, ainda dá tempo. Porque o próximo versículo é a palavra-chave para você entender algo aqui. Corre lá. Coloca aqui, deixa Mateus 35, mas coloca hoje o tema do nosso podcast hoje, por favor. Né? Porque eu quero que você precisa entender. Você precisa absorver isso na sua vida. Para quê? Para que você comece hoje a se policiar com as suas palavras e começar a plantar, né, coisas boas. Então, hoje, nós estamos tratando do quê? Do poder da palavra. A palavra ela tem o poder. Eu lembro, pastora Samara,
de uma ocasião da mãe que vivia amaldiçoando o filho. E falava, você vai virar isso, que não sei o quê, xingava um monte de coisa. Aí o filho começou a crescer, eu lembro disso, porque foi muito chocante. E é o mesmo que alguns já viveram. Então, assim, ela começou a amaldiçoar o filho. Falou que o filho vai virar isso, falou que o filho vai virar aquilo. O menino cresceu, Samara. Pastora Samara. Cresceu. E sabe o que ele virou? O que a mãe profetizou. O que a mãe declarou. Por isso que nós precisamos, irmãos, entender algo chocante. A palavra, ela tem poder. Então, policia-se, né? Policia-se a palavra, né? A gente tem que policiar, concorda comigo ou não, o pastor Samara? Sim. A gente precisa policiar as nossas palavras. Aí no verso, agora sim, agora pode colocar. Agora pode colocar, que deu tempo para você compartilhar, gente. Já deu tempo para você compartilhar, né? Para aquela pessoa que mais precisa ouvir isso. Então agora, no verso de número 36, coloca por favor aí, ó. Olha o verso 36, gente. Olha o que Jesus fala. Digo-vos que de toda palavra víbora que proferires os homens, dela darão conta no dia do juízo. E às vezes a pessoa pensa que só vai acontecer isso depois que morrer. É aí que muitos se enganam. Tem muitas pessoas que às vezes na hora da pastora Samara, é aí que muitas pessoas se enganam. E muitos se enganam por quê? Elas pensam que vão dar conta disso só no dia do juízo. Só que muitos não entendem que aquilo que ela está plantando, ela vai colher, às vezes, até aqui mesmo. Concorda comigo ou não? E enquanto o senhor estava falando aí, darão conta no dia do juízo. Tem pessoas que acham que quando morre acabou tudo. Não. Ainda nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós falamos aqui, tudo aquilo que nós profetizamos sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos familiares, sobre a vida de uma pessoa. E uma coisa que, enquanto o senhor estava falando, Deus estava ministrando no meu coração, que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. E às vezes, no momento da raiva, nós não cuidamos das nossas palavras e achamos assim que, após passar aquele período de raiva, tudo está esclarecido, tudo está resolvido. Não, você ainda vai prestar conta daquilo que você declarou naquele momento. A gente toma exemplo, né, de pessoas que foram machucadas, feridas, por causa de palavra. Então a palavra, irmãos, ela tem poder. E dela você dará conta, quer dizer, aquilo que você plantou, né? A pessoa, ela vai o quê? Ela vai colher. Ela vai colher. Então, só para a gente finalizar aqui, o verso 37, coloca, por favor. Está escrito aqui, ó. Olha, aqui é a chave de tudo, ó. Porque pelas tuas palavras serás justificados. Concorda comigo ou não, pastora Samara? Pelas palavras, olha o que Jesus falou. Não é eu que estou dizendo. Porque pelas tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras serás o quê? Condenado. É aquilo que nós dissemos no começo, né? Tem pessoas que acham que a bênção só depende de Deus para acontecer. Não, mas o próprio Senhor Jesus está dizendo que pelas tuas palavras serás justificado. Tem muitas bênçãos que às vezes estão retidas por causa das palavras que têm sido liberadas dentro de casa, no trabalho. Verdade, com certeza. Então, por isso que tem pessoas que vai para um trabalho, vou dar o exemplo do trabalho. Ela já vai, se ela já vai falando, ai, assim, ai, que assado, ai, que é ruim, ai, que não sei o que, ai, que aquilo outro, vai ficar pesadíssimo, ela não vai nem conseguir ficar no lugar. Às vezes, né, Deus tem algo tão grande para fazer ali na vida dela, naquele trabalho, uma porta se abrir, uma promoção, mas ela vive reclamando, vive murmurando da onde Deus a colocou. E cada murmuração trava a bênção dela de acontecer. E a gente precisa ser maduros para entender determinadas situações da nossa vida, né? Então, quando a pessoa está no trabalho, vamos voltar para esse assunto do trabalho. Ela está no trabalho e ela reclama, ela começa a ver só os lados ruins,
ela nunca vai ver o lado bom. Por quê? É o que nós falamos aqui no verso 34. É o que a boca fala, é o que está cheio, o coração. Então o coração dela vai fazer ela enxergar só as coisas ruins, só vai ver ela enxergar as cobranças, só vai fazer ela enxergar o cansaço, porque tem gente que vive o quê? Cansado e reclama, tô cansado, tô assim, tô assado, né? Aí a pessoa tá doente, ela começa a proferir palavras, tô doente, tô assim, eu tô assado, concorda? Então tem muitas pessoas, irmãos, que estão vivendo dessa forma, estão, por mais que realmente esteja, mas a gente tem que levantar a mão e declarar, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso que no verso 37 está escrito, porque pelas tuas palavras serás justificado. Então se você começa a falar assim, nossa, meu Deus, graças a Deus, já venci mais um dia, né? Já venci mais um dia. Olha, hoje o dia vai ser bênção. Ela já está, né? Profetizando. Céus, exatamente. Né? Mudando a atmosfera, né? Mudando o ambiente. Agora, eu preciso falar isso aqui. Você precisa entender isso em todas as áreas da vida. Você tem que olhar para o seu filho, por mais que ele seja meio arteirinho, e falar, nossa, você é uma bênção. E começar a declarar boas palavras, gente. Porque não é fácil, né? Viver, né? E olhar só as coisas, né? Do lado negativo. Nós precisamos proferir e profetizar boas palavras para que o Senhor possa nos justificar. Nos justificar. Concorda? É verdade. Tem um texto também que fala, né? Que o nosso Deus, ele traz à existência aquilo que não existe. Por quê? Aleluia. Por que trazer à existência aquilo que não existe? Porque você está profetizando aqui na Terra. Então, quanto mais você profetiza, mais aquilo vai se tornando real no mundo espiritual. Com certeza. Até o ponto de você receber. Então, se você, mesmo que não está vendo, está profetizando, uma hora você vai colher aquilo que você está profetizando. Porque cada vez que você profetiza, está sendo o quê? Gerado no mundo espiritual. Com certeza. E é muito forte isso aí, pastora Samara. E pelas tuas palavras será condenado. Então, assim, a decisão não é nem de Deus nesse ponto. Tem pessoas que estão condenadas, estão sofrendo por causa das suas próprias palavras. Já viu aquela pessoa que fala assim, nada dá certo para mim? E nada vai dar certo, porque todas as vezes ela profere as palavras que a condenam. A vida dela. Exatamente. Então ela fala, ai, nada dá certo. Não, irmão, tudo dá certo, tudo vai dar certo. Se não aconteceu hoje, vai acontecer daqui a pouco. A gente precisa ter essa visão positiva, esse lado positivo que o mundo tem tirado. Você olha dos telejornais, você vai ver, mataram não sei o quê, fulano aconteceu o quê, isso, sei lá, não sei o quê, né? Um monte de notícia ruim. Mas hoje você está ouvindo a palavra de Deus que nos ensina e nos manda a proferir palavras que justificam a nossa fé. Palavras boas, coisas boas, que vai nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Coloca lá em Provérbios 18, 21, para a gente finalizar aqui neste momento, né? Então aqui em Provérbios 18, 21, resume tudo aquilo que nós falamos. E é a mesma coisa, né, de Mateus lá. Olha lá. A morte, lê aí, pastora Samara, por favor, lê aí. A morte e a vida estão no poder da língua. Então. O que bem a utiliza, come do seu fruto. O que bem a utiliza, olha isso, pastor. Tem pessoas que usam a língua de forma errada. Meu Deus, o que bem a utiliza, come do seu? Come do seu fruto. Come do seu fruto. Então, tem coisas que não dependem só de Deus. Tem coisas que dependem de nós. Tem coisas que dependem de nós. Se a gente for olhar para todo mundo e olhar para tudo e só ver as coisas ruins, nós só vamos proferir coisas ruins. Então a nossa vida vai viver completamente como diz Mateus 37, condenados. Então nós precisamos viver isso aqui, ó. A morte e a vida estão no poder da língua. Se você não tem
Eu aprendi assim, ô pastora Samara, que se eu não tenho coisa boa para falar, eu fico calado, né? Então, se eu não tenho coisa boa para proferir, então é melhor a gente ficar quieto aí. Pelo menos não vai fazer parte daqueles que estão estragando mais ainda, né? Porque tem gente que já está estragada e começa a estragar os outros também. É aquilo que disse, né? O fruto mau. Exato. Tem pessoas que estão comendo de frutos malignos de outras pessoas, estão se alimentando disso e ela, né, tá ingerindo aquilo para a alma dela e ela mesma agora já está até profetizando também. Exato, porque ela digeriu esse fruto, né? Então, irmãos, que você possa, em nome do Senhor Jesus, proferir hoje coisas boas na sua vida. Seja uma pessoa que da sua boca você profere coisas que vão justificar a sua fé. Comece a abençoar, comece a olhar para sua esposa, para o seu marido e comece a profetizar na vida deles, dizendo que é uma bênção, dizendo que é a melhor coisa que Deus já fez. Isso faz bem, isso é saudável, não só no nosso dia a dia ou pelo nosso cônjuge, mas para nós mesmos. Então, quando você profere isso, você começa a abençoar. Ah, tua saúde não está legal, começa a proferir, mas vai ficar, vai dar tudo certo, eu estou abençoado. É ou não é, ô pastora Samara? Eu estou livre disso. Começa a proferir, que você vai ver mudanças acontecerem em nome de Jesus, tá certo? Então eu quero orar por você. Eu quero orar por você e declarar sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar. Deus venha te abençoar, porque tudo vem de Deus e é Ele que toca na sua vida, tá bom? Então, eu quero orar por você. Eu quero orar pelos seus caminhos, pela tua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos aonde você está. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai, eu oro por cada pessoa que acompanha esse podcast agora. Que o Senhor estenda as suas mãos, que o Senhor possa socorrer, livrar e dar uma nova, meu Pai, uma nova visão, para que eles possam proferir palavras de bênção, palavras boas, palavras que vivificam, palavras que alegram, palavras que traz paz. Deus, em nome do Senhor Jesus, que a tua mão esteja na vida dessa pessoa que acompanha esse podcast neste momento, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê e acredita, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, que Deus venha te abençoar, tá? Que Deus venha iluminar a sua vida. Eu aconselho você que ficou até o final, a você enviar para cada pessoa que você tiver no seu telefone, né, o link desse podcast. Porque essa pessoa vai ver verdadeiramente, através da palavra revelada, né, que ainda tem jeito. Tudo tem jeito. Só depende de nós. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.